Olá traders, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vou abordar um assunto muito importante para muitos traders que me abordam com este tema e achei-me por bem fazer um vídeo porque é mais fácil para mim do que ter que estar a explicar a cada uma das pessoas que me aborda com este tema, e eu vou-te passar toda a informação que eu conheço. Quero-te salientar só que o que eu te estou a falar é com base na minha experiência. Eu não sou nenhum técnico oficial de contas, eu não sou nenhum gestor que sabe os pormenores todos, até porque eu tenho quem me trate deste tipo de assunto. No entanto, aquilo que eu te quero dizer é que a informação que eu te vou passar é com base naquilo que eu conheço e não deves levar à letra totalmente. Deves sempre falar com um técnico oficial de contas ou com um contabilista para saber se efetivamente aquilo que eu te estou a falar aqui é o mais correto à data que estás a ver o vídeo. Neste momento, o que eu te vou falar, obviamente, é o que se passa neste preciso momento em que eu estou a gravar o vídeo. Daqui a 1 ano, 2, 3 ou 4, as coisas podem mudar. No entanto, convém sempre confirmares tudo aquilo que eu te estou a dizer, porque não tenho o objetivo de estar a substituir um técnico oficial de contas, nem é esse o meu papel. Portanto, basicamente, o que eu te quero falar é como é que tu te podes tornar um trader mais profissional, como é que tu te podes tornar um trader a full time. Muita gente já começou nos mercados financeiros a operar, já chegaram a uma fase em que já começam a ter lucro constante e começam a questionar realmente o que têm que fazer para serem traders no mercado português. Na realidade não há muita informação acerca disto, por isso é que eu resolvi fazer então este vídeo, para te tentar ajudar dentro daquilo que eu conheço. Então, vamos começar pelo início. Para tu seres um trader, existem dois tipos de traders no mercado, em qualquer tipo de mercado mundial, Portugal, o que for, que são os traders que trabalham para uma empresa e são os traders que trabalham para si próprios, os chamados traders independentes. O que é que isto quer dizer? Ou os traders de retalho. O que é que isto quer dizer? Vamos começar pelos primeiros. Um trader que trabalha para uma empresa, para uma corretora, para um banco, o que for, são traders que não passam basicamente de empregados daquela empresa. O que eles têm que fazer, obviamente, é colocar operações de compra e de venda nos mercados financeiros, seja no mercado do Forex, seja no mercado das commodities, nos mercados dos futuros, o que for, no mercado das criptomoedas. Ou seja, o que isto quer dizer é que eles têm que colocar operações nos mercados para que, eventualmente, a empresa possa então entrar nessas operações, e quando fecham essas mesmas operações, o objetivo é sempre que essa empresa faça lucro, e é assim que eles vão sendo avaliados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esse tipo de traders são traders que têm um ordenado base, que pode ser muito variável. Eu não vou falar em valores, até porque eu não conheço a realidade desse tipo de traders a nível de valores, mas sei que têm valores substanciais de ordenado, mas existe sempre uma componente muito importante para estes traders, que é a componente do seu desempenho. O que isto quer dizer é que estamos a falar de bónus. Estas empresas o que fazem é pagam um determinado ordenado e depois, se tu, com os teus objetivos mensais que tens, ou trimestrais, o que for, se tu conseguires atingir esses objetivos, essa mesma empresa dá-te um bónus no valor de X. Ou seja, isto faz com que os traders estejam sempre motivados e tenham sempre interesse em fazer o melhor possível, porque sabem que quanto mais eficazes forem, mais dinheiro vão receber ao final do mês, ou ao final do trimestre, ou até ao final do ano. Os bónus podem ser pagos de várias formas: trimestral, mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Portanto, isso vai um pouco depois de acordo com cada empresa, mas basicamente esta é a forma como esses traders funcionam. São traders que têm que se dirigir para a empresa, têm que sentar nas suas secretárias e então ter um horário de trabalho, e a partir daí fazem o seu trabalho. No final do seu horário de trabalho, como é óbvio, saem de lá, vão à sua vida e no dia seguinte é outro dia. Quais são as vantagens de ser um trader que funciona para uma empresa? Existem várias. A primeira vantagem é que o dinheiro que tu estás a negociar não é teu. Logo, como não é teu, o teu nível de stress vai descer consideravelmente. Ou seja, tu sabes que tens que fazer o melhor possível, vais sempre tentar fazer o melhor possível, mas nem sempre o melhor possível chega para se tirar dinheiro dos mercados. E o que isto quer dizer é que às vezes vão haver perdas, e no caso destes traders, ao perderem dinheiro, não significa que vão ter esse valor descontado no seu ordenado. Não. Esse dinheiro é da empresa e tem essa possibilidade então de poder operar com o dinheiro da empresa. Outra vantagem é que esses traders, ao operarem com o dinheiro da empresa, podem operar com montantes muito superiores àquilo que eventualmente, se eles estivessem sozinhos no mercado, poderiam fazer. Ou seja, como é uma empresa, a priori tem mais dinheiro disponível e os seus traders têm, digamos, carteiras de gestão, têm que gerir ativos
com um determinado plafond, com um determinado valor, e aquele valor é o valor que eles têm. À medida que vão sendo cada vez melhores, essas empresas vão aumentando, digamos, o valor que está sob sua gestão. Vamos imaginar, vou dar um exemplo, um trader pode começar com 50 mil dólares, se começa a dar bons resultados, a empresa pode aumentar esse valor para 70 mil, 75 mil, 100 mil, o que for. Até se prever, até que eles vejam que realmente que ele atinge um determinado patamar e a partir daí fica a gerir essa carteira de ativos, esse valor de dinheiro com base, digamos, nas suas operações. E é assim que as coisas se vão dando como um trader que trabalha para uma empresa. Estas são as vantagens, são algumas das vantagens, mas também tem desvantagens. Uma das desvantagens é realmente tu passares muitas horas a trabalhar, ou seja, tens que passar o teu horário, não são 8 horas por dia, normalmente nunca são menos do que 12. Portanto, há sempre muitas horas passadas em frente aos gráficos, o que, a nível mental, começa a esgotar as pessoas, porque, obviamente, que as pessoas têm que se distrair um pouco, e tu estás 12 horas, obviamente que não serão 12 horas seguidas, mas tu tens que ter jornadas de trabalho de 12 horas em frente aos mercados, acaba por ser um pouco extenuante e muitas vezes acaba por baixar o teu nível de eficácia, porque já acabas por ficar cansado. Outra desvantagem é que tu tens um ordenado e não consegues escalar os teus lucros, ou seja, tu sabes que eventualmente tu tens um bom ordenado, por exemplo, mas tu sabes que tu, na melhor das hipóteses, conseguis atingir o que a empresa te quer, os objetivos que a empresa te dá, tu vais conseguir ter um lucro, vais conseguir ter um bónus de Y. Portanto, aquele Y nunca vai subir mais do que aquilo. Portanto, ou seja, tu acabas por estar limitado nos lucros que podes receber, mesmo que sejas um excelente trader. E esta acaba por ser, digamos, basicamente as principais desvantagens. Tem outra que tu todos os dias tens de deslocar para o trabalho e tens que voltar. Portanto, ou seja, tu não passas basicamente de um funcionário daquela empresa ou daquele banco ou daquela corretora e que faz um trabalho normal de trader. Ok? O outro lado são os chamados traders independentes, os traders de retalho, que também têm as suas vantagens e as suas desvantagens. A primeira coisa que eu vou falar é nas vantagens. A vantagem, obviamente, principal é o horário de trabalho que tu podes ter. Tu sendo um trader individual, independente, tu podes determinar qual é o horário que tu vais querer operar. 1 hora, 2 horas, 10 horas por dia, o que for. Tu tens essa liberdade porque sabes que, por exemplo, no mercado do Forex está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana. Portanto, tu podes escolher qual é o horário que te ajustas melhor, qual é a sessão que te ajustas melhor e trabalhas só nessa sessão, ou 1 hora, 2 horas, ou o que for. Portanto, tens essa liberdade de poderes trabalhar menos horas. Outra liberdade que é muito importante, que é o simples facto de tu poderes viajar, poderes estar de férias e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Ou seja, isto é uma das grandes bandeiras de qualquer trader, é que só precisa de um computador e de uma rede, de uma ligação à internet para poder fazer dinheiro. Não existem tão poucos quanto isso traders que fazem viagens pelo mundo inteiro e pagam as suas próprias viagens com os trades que vão fazendo no decorrer vão passando de país para país e vão fazendo os seus trades e assim vão, digamos, financiando a sua jornada pela uma volta ao mundo através, digamos, dos seus trades, o que não deixa de ser uma visão romântica e interessante, porque se tu consegues ganhar dinheiro em Portugal, obviamente, consegues ganhar dinheiro em Espanha, nas Maurícias ou, eventualmente, na Jamaica. Portanto, é tudo uma questão depois de tu veres qual é o sítio para onde queres ir e meteres o teu plano de trading a rolar. Outra coisa importante, também muito importante, que é os lucros que tu podes ganhar nos mercados financeiros para um trader independente são ilimitados. O que isto significa é que se tu fores um trader consistente, e obviamente que tudo o que eu te estou a falar aqui é a partir do pressuposto que tu já és um trader consistente, porque se tu não fores um trader consistente, tu não vais querer viver de ser um trader, como é óbvio, porque senão vais ter problemas. Para aqueles traders que já são consistentes, de forma já regular, conseguem aumentar sempre os seus lucros. Coisa que, sendo um trader que trabalha para uma empresa, sabes que tens o teu ordenado, sabes que tens aquele bónus, mas nunca vai passar daquele bónus. Acabou. E num caso de seres um trader independente, tens sempre a possibilidade de ir multiplicando os teus lucros até não haver limite. Portanto, costuma ser que o céu é o limite e, no caso dos traders, o céu não é o limite. Não há limites para aquilo que tu podes ganhar. Portanto, tem tudo a ver com a tua forma de estar no mercado, com a tua forma de operar, se és mais agressivo, se és menos agressivo. De qualquer das formas, sabes que não tens um teto salarial ou um teto de lucros que atinges e não consegues passar mais daquilo. E essa é realmente uma das vantagens que tu podes ter nos mercados financeiros. Agora, isto são as vantagens. Agora, quais são as desvantagens? Como é óbvio, também tem desvantagens.
Quais são as desvantagens de ser um trader autónomo, um trader de retalho? Uma das principais é tu saberes que tens todos os meses de fazer um determinado valor para poderes suportar o teu custo de vida. Isto pode parecer muito fácil, mas aqueles traders mais novos muitas vezes entram em stress porque sabem que têm um determinado valor que têm que fazer naquele mês para poder se manter com o nível de vida que têm, e às vezes os mercados nem sempre estão tão risonhos como a gente quer, ou nem sempre nos dá a oportunidade de entrarmos e de retirarmos o dinheiro que às vezes imaginamos. O que isto significa é que vai haver níveis de stress para este tipo de trader que sabe que vai haver meses muito bons e vai haver meses que não vão ser tão bons. E tu tens que estar preparado para os meses menos bons para poderes continuar a viver, como é óbvio. Portanto, este stress de tu saberes que tens que fazer um determinado valor para poderes manter-te ao nível da tua vida, da tua qualidade de vida, é sempre um stress, é sempre algo que pode criar stress na tua cabeça. Outro problema que tu tens é que, normalmente, que é a segunda desvantagem que eu vejo, é que, ao contrário dos traders que operam com o dinheiro das empresas onde trabalham, é que tu, como um trader autónomo, a priori, normalmente, regra geral, não consegues ter o valor tão alto como tem uma empresa. O que isto significa é que um trader, por exemplo, que trabalha numa empresa que faz 100 pips num dia, vai conseguir, os mesmos 100 pips não vão representar o mesmo valor na tua conta de investimento, porque a tua conta de investimento tem um valor mais baixo. Logo, o que é 100 pips, o que 100 pips é para uma empresa, pode não ser, o que é suficiente para uma empresa, pode não chegar sequer para as tuas coisas de uma semana. Portanto, há sempre esta variação. E esta acaba por ser uma desvantagem dos traders independentes, é que o seu património inicial é sempre muito inferior, ou costuma ser sempre inferior aos patrimónios das grandes empresas que operam nos mercados. E basicamente são estas as grandes diferenças entre estes dois tipos de trader. Traders que trabalham para empresas, que basicamente são empregados, e traders que são autónomos ou independentes, ou os chamados traders de retalho. Vamos então entrar agora na parte mais legal, e eu vou agarrar nestes dois exemplos que eu te dei para te explicar as coisas. Se tu és um trader que trabalha para uma empresa, não tens grandes problemas. O que vai acontecer é que tu sabes que no final do mês tu vais receber o teu ordenado. Desse ordenado, tu vais ser descontado para a Segurança Social e para o IRS, e no final do ano tu vais apresentar as tuas contas, vais apresentar o teu IRS e vais eventualmente ou receber ou pagar no final de acordo com o apuramento das contas desse ano. Isto é no caso de seres um empregado, portanto tens uma empresa que basicamente toma um pouco conta disso, paga a Segurança Social, desconta-te, faz os teus descontos, portanto aí estás um pouco mais salvaguardado. Se fores um trader independente, e é aqui que tu tens que começar a ter atenção, é que existem também duas coisas diferentes. Tu podes ser um trader independente que não tem que estar coletado. Tu não tens que ter uma atividade aberta nas finanças. Tu podes ser um trader que no decorrer dos meses, dos 12 meses do ano, tu entras e sais no mercado e no final do ano apresentas o teu IRS normal para apurar as mais-valias ou as menos-valias. O que é que isto significa? Se tu no final do ano deres um lucro, vamos imaginar, de 10 mil euros, tu sabes que aqueles 10 mil euros, como são mais-valias, como são lucros, eles vão ser taxados a 28%. Ou seja, daqueles 10 mil euros, 2.800 vão ser para o Estado. Ok? Basicamente, isto não é tão linear como eu estou a pintar aqui, eu estou a simplificar porque é um vídeo, mas de qualquer das formas, obviamente que esses 10 mil euros depois vão entrar outras contas que podem amortizar esse valor e se calhar já não vão descontar 2.800 euros digamos, dos 28% dos lucros, porque vais ter eventualmente computadores que podes comprar e por aí fora, e que pode abater essa conta. Mas, de forma a simplificar um pouco mais, para que as pessoas, no geral, possam entender, sabem que os seus lucros vão ser taxados a 28% no final do ano, na altura de março, abril do ano seguinte. Portanto, referente ao ano anterior. E isto é uma coisa que tu tens que perceber. Tu não tens que tu não tens que estar coletado, tu não tens que abrir uma atividade, nem tens que ter um CAI, ok? Esta é a primeira solução, podes fazer desta forma. O que tu és, para todos os efeitos, não és um desempregado, mas também não tens uma profissão. O que tu tens é um apuramento, ou seja, o que tu vai acontecer é que o IRS vai olhar para ti como um investidor, em que no final do ano apresentou lucros e tu vais ser taxado com base nesses lucros. Por outro lado, se tu não tiveres lucros, podes ter as menos-valias, que é as chamadas perdas. O que é que isto significa? Vamos imaginar o mesmo exemplo, tu passas o ano inteiro, no final do ano, em vez de apresentares 10 mil euros de lucro, vais apresentar 10 mil euros de perdas. Ok? Como é que tu depois vais viver no decorrer desse ano, também não interessa, mas é só para dar um exemplo.
Tu dás 10 mil euros de perdas ao final do ano, essas perdas, obviamente, ao ser apurado o IRS, tu não vais pagar IRS, porque não tens o imposto sobre o teu rendimento, não tens lucros, tens perdas. E essas perdas podem ser utilizadas para os 5 anos seguintes. O que isto significa é que, através do englobamento, tu podes pedir ao teu contabilista, ou tu próprio podes fazer isso, tu podes sempre fazer um englobamento dos rendimentos. O que isto significa é que imagina que tu neste ano deste 10 mil euros negativos, no ano seguinte deste 2 mil positivos, tu se quiseres podes abater estes 10 aos 2. Ou seja, naquele ano já não vais pagar sobre aqueles 2 mil e assim vai. Portanto, isto são coisas que, obviamente, são mais específicas do que aquilo que eu te estou a falar. Por isso é que tu tens sempre que falar com um contabilista para que ele possa explicar da melhor forma. De qualquer das formas, eu só quero passar esta informação para que tu, de uma forma geral, consigas perceber o que é que tens que fazer. Portanto, para quem não tem uma atividade nas finanças, tu és uma pessoa que és um investidor, basicamente, não tens uma profissão, todos os meses operas, no final do ano vais ver quais são os lucros que tiveste e vais descontar no IRS. Depois tens a outra opção, que podes te tornar uma empresa. Ou seja, tu podes ter uma atividade aberta. O que é que isto significa? Significa que tu vais ser um empresário, por exemplo, em nome individual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qual é a diferença de um para o outro? O sistema é quase todo igual, só que tu, como empresário em nome individual, tu és um trader também, como é o primeiro exemplo, mas aqui é que a diferença é que tu podes comprar computadores, tu podes comprar cursos, tu podes comprar livros, tu podes colocar todas essas despesas dessas coisas, da internet, da luz, por aí fora, nas tuas despesas. Ou seja, todos os meses tu tens despesas da internet, da luz, do telefone, dos computadores, dos monitores que compras, de um curso que compraste, de uns livros de trading, o que for. Todas essas despesas podem ser colocadas depois no final do ano, podem ser imputadas ao teu valor. O que isto significa, de forma muito fácil, imagina que tu tens 10 mil euros de lucro, por exemplo, e gastaste no decorrer desse ano 2 mil euros neste tipo de coisas que eu te acabei de falar. Ou seja, tu já não vais descontar 28% sobre os 10 mil, vais apenas descontar 28% sobre os 8 mil, porque aquele valor entrou para amortizar os teus lucros. Esta é uma das diferenças que pode haver. Neste caso, tu estás a trabalhar apenas para ti. E temos aqui uma outra opção, que é uma opção mais complicada, que eu vou-te falar na mesma para que tu possas saber, que é tu tornaste-te um gestor financeiro e poderes trabalhar com o dinheiro de outras pessoas, que é uma das perguntas que também me surge várias vezes, o que é que eu tenho que fazer para gerir o dinheiro das outras pessoas? As coisas não são tão fáceis, porque em Portugal, para o bom e para o mau, a exigência é muito apertada e ainda bem que assim é. Por isso é que conseguiram-se resolver situações de um passado recente. E o que isto quer dizer é que, por exemplo, tu, se queres gerir um património de outra pessoa, primeiro que tudo, tu tens que ter uma pós-graduação em analista financeiro. Ou seja, o que isto quer dizer é que tu tens de ser doutorado, ou, aliás, tens de ter uma pós-graduação ao teu curso e tens que ser, acima de tudo, reconhecido pela CMVM. A CMVM nada mais é do que a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, que é, digamos, aquela entidade que dá a confirmação de que aquela empresa ou aquela pessoa tem a capacidade para poder gerir o teu dinheiro ou o teu património. Portanto, e a primeira coisa é que tu tens de ter uma pós-graduação, o que não é fácil e não está ao alcance de toda a gente. A segunda é que essa mesma graduação tem que ser reconhecida pela CMVM. Nem todos os cursos são reconhecidos pela própria CMVM. E segundo, tu tens de ter um CAI, que é o Código de Atividade Económica, quando montas uma empresa, e esse CAI tem que ser um CAI de Sociedade de Fundos de gestão financeira, por exemplo, de fundos de investimento, qualquer coisa assim. Ou seja, todo este processo que eu te estou a acabar de falar é muito complicado de se conseguir. É complicado. No meu caso, eu não faço gestão de dinheiro de ninguém, eu faço apenas o meu dinheiro e por isso é que eu não tenho grandes problemas. Mas se eu realmente quisesse fazer a gestão de várias pessoas que me pedem para eu gerir o dinheiro delas, obviamente, primeiro que tudo, eu não o faço, mas se te fizesse, eu tinha que estar, digamos, acreditado pela CMVM e a minha empresa teria que ter então esse tal DITCAI, que é a gestão de fundos
de investimento, qualquer coisa assim parecida. Portanto, e tudo isto é complicado, principalmente teres o aval da CMVM, é muito complicado, é muito moroso e é muito burocrático. Por isso é que muitas pessoas acabam por desistir de gerir o dinheiro das outras pessoas e mantêm-se no simples, no caminho mais fácil, que é das duas uma. Ou são pessoas que ao final do ano apresentam o seu IRS e ponto final, ou então são pessoas que criam uma atividade, nessa atividade fazem o seu trabalho e no final então têm também, obviamente, o apuramento de contas, mas que, como no decorrer da sua atividade vão gastando algum dinheiro, podem amortizar esse valor na situação do IRS. Outra coisa importante e que muita gente me questiona tem a ver com a segurança social. No primeiro ponto, na primeira situação em que tu não tens uma atividade aberta, tu não tens que pagar segurança social nenhuma. Tu és apenas um investidor que ao final do ano apresenta contas, paga os seus impostos e ponto final. Se tu fores uma pessoa que quer abrir uma atividade nas finanças, se queres abrir uma atividade em nome próprio, se queres ser um empresário em nome individual, obviamente que tu aí vais ter que, como tens uma atividade, tu vais ter que determinar qual é o ordenado que tu vais receber e a partir daí tu vais pagar um valor de segurança social de acordo com o teu ordenado. Portanto, normalmente o que acontece é que as empresas pagam ordenados baixos para poderem pagar seguranças sociais mais baixas. Ou seja, o que isto significa é que se tu tiveres um ordenado de 700 euros, tu vais pagar um determinado valor de segurança social. Se tu tiveres um ordenado de 7.000 euros, tu vais pagar muito mais de segurança social. Portanto, as coisas são proporcionais ao ordenado que tu vais ter. Portanto, isto é muito importante tu perceberes. Não tens que pagar segurança social, no primeiro ponto, mas se abris atividade nas finanças, tens que ter um ordenado. Desse ordenado vão determinar qual é os 38% ou quê de segurança social. E a partir daí tens que pagar todos os meses, como é óbvio. E esta é uma das grandes dúvidas que muita gente tem, é como é que faz. Mas eu quero ser trader, mas tenho que pagar segurança social. Lá está. Se não te coletares, se não tiveres atividade nas finanças, apresentas os teus valores ao final do ano. Se realmente tiveres alguma atividade, tens que fazer o pagamento da segurança social. Vou-te agora falar como é que tu podes declarar no IRS as tuas mais-valias ou menos-valias. De salientar que eu já tenho um vídeo aqui no canal, já feito há algum tempo, em que ele vai ficar aqui no cartão, cá em cima, podes consultar, caso me falhe agora alguma informação no que vou falar agora. Tenho que te dizer que também que eu pessoalmente não apresento o meu IRS, quem me trata disso é a minha contabilidade organizada que eu tenho. Portanto, pode haver perguntas muito específicas que eu não te sei de responder, mas por isso é que eu te disse que eu não sou contabilista e, obviamente, dúvidas muito peculiares e muito específicas deves sempre colocá-las a um contabilista para que ele possa te esclarecer da melhor forma possível. Então, pelo que eu sei, tu chegas ao final de cada ano, na altura de março, abril, mais coisa, menos coisa, tu tens que juntar as tuas faturas todas e tens que ir ao site das finanças e tu tens que ir, basicamente, à declaração do anexo G de gato, okay, do modelo 3 do IRS. E tu vais procurar lá e vais encontrar uma palavra que diz instrumentos financeiros derivativos. Derivados. Derivados ou derivativos? Não. Investimentos financeiros derivados. O que isto significa é que quem opera em Forex, não existe nada lá a dizer Forex. Pode haver a dizer ações ou qualquer coisa, mas no Forex não existe a palavra propriamente dita. Portanto, o que tu vais ter que fazer é então entrar neste anexo G, vais ao quadro 13, okay? No quadro 13 escreves então, procuras pelo código G51, G de gato 51, que é o tal código dos instrumentos financeiros derivados. Portanto, e aí tu vais colocar todas as informações que tu tens que colocar, valores mais-valias, menos-valias, compras, vendas e por aí fora. Preenche o quadro que lá está. E depois tens duas hipóteses. A primeira hipótese tem a ver com os brokers que são de Portugal e com os brokers que não são de Portugal. Pelo que sei, em Portugal só existe um broker e quando é este broker, o que tu tens que fazer é, tu tens que preencher o anexo G e vais preencher o quadro 13, ok? Onde vais pôr a informação do teu broker português. Ele não é português, mas opera em Portugal, portanto, eu estou a falar basicamente é da XTB. Portanto, a XTB é das poucas, pelo menos que eu conheço, se não é a única, que opera em Portugal. E tu aí tens que ir, quando chegar à parte do broker, em que ele vai dizer qual é o país da pessoa, da entidade a quem tu vendes, neste caso são os brokers, tu vais pôr, neste caso, tu vais pôr o G51, o código G51 no quadro 13. Se o teu broker, à semelhança dos meus, nenhum deles, os meus não são em Portugal, estão no estrangeiro, o que tu tens que fazer é tu tens que preencher o anexo J, ok?
quadro 9 e vais ao ponto 9.2 e selecionas o código G30, que é o mesmo código dos instrumentos financeiros derivados, e preenches da mesma forma. E basicamente tens o teu IRS preenchido e só tens que o submeter. Portanto, isto é muito fácil. Eu estou a falar da forma mais fácil possível, da forma mais simples, para que tu possas te guiar mais ou menos. Mas, mais uma vez te digo, nada disto pode ser tomado à letra totalmente. Portanto, tens que, nada disto, isto carece sempre de alguma confirmação com base em contabilistas. Portanto, e basicamente é assim que se faz as declarações de IRS para pessoas singulares que estão, ou digamos, num trabalho, que não estão declaradas nas finanças, portanto, ou seja, que apresentam só ao final do ano os seus investimentos, ou pessoas que efetivamente até estão, portanto, com atividade aberta e têm que fazer exatamente a mesma situação. Quem tem atividade aberta, normalmente, o que acontece é que tem contabilidade organizada e nesse aspecto tem as coisas mais facilitadas porque o contabilista ou a contabilidade vai trabalhar, ou o contabilista vai trabalhar toda esta informação que eu te estou a falar. A coisa boa é que tu todos os meses tens que pagar um contabilista. Portanto, a nível de investimento, tens que ver se efetivamente vale a pena teres contabilidade organizada ou não, porque a contabilidade organizada pagas todos os meses, ao passo que a contabilidade simples só pagas quando contratas o serviço de um contabilista. Portanto, é isto que tu tens que saber, é isto que funciona em Portugal, ok? E eu queria-te falar da forma mais fácil possível para que tu então possas perceber. Portanto, agora já sabes então o que é que tens que fazer para te tornares um trader mais profissional e para no final de cada ano poderes descontar ou seja, tens que pagar os impostos sobre aquilo que tu ganhas. Não vale a pena estarem a tentar fugir porque não faz sentido nenhum. Portanto, nada como estar legal, nada como estar no mercado de trabalho de forma real, de forma sustentada, para que possas manter neste trabalho de ser um trader durante muitos e muitos anos, sem teres qualquer tipo de problemas no que toca às finanças e à autoridade tributária. Se é a primeira vez que estás aqui no canal, somos um canal que fala de Forex e de mercados financeiros, de criptomoedas, mas sempre com o intuito de explicar o melhor possível para que as pessoas que vêm para os mercados não venham de olhos fechados e que conheçam todos os perigos eventuais que possam surgir. Obviamente vão ter sempre algumas recompensas, mas, como é óbvio, convém ter sempre muito conhecimento para que as coisas não corram mal. Ok? Um grande abraço e até ao próximo vídeo.